Olá, pessoal! Vamos continuar, então, com a aula 4 do nosso curso Doenças Neurodegenerativas. Vem aprender sobre o Parkinson. Lembrando que estamos fazendo uma sequência para que você entenda desde onde começa, lá primeiro, quem não assistiu a aula 1, sabendo aonde está alojado o nosso cérebro, o que tem no nosso cérebro, o que faz conexões. Estamos tentando explorar o máximo para que você consiga entender até a gente conseguir chegar, então, propriamente dito, na doença de Parkinson. Então, nessa aula, para quem não assistiu a aula 3, vai entender um pouquinho sobre neurônios, sobre os nervos, e vamos falar um pouquinho da medula espinhal. A medula espinhal, nós já conversamos bastante sobre ela, acho que você tem várias aulas, mas a medula espinhal ela é parte do sistema nervoso central que encontra-se dentro do canal vertebral. Então, nós temos vértebras na nossa coluna e a medula espinhal ela se encontra dentro de cada vértebra. Então, na região cervical eu tenho medula espinhal, na região torácica e na região lombar. Qual é a função dela? A função é transmitir os impulsos nervosos do sistema nervoso central para as outras partes do corpo. Então, a função dela é fazer a conexão para que saia, então, da medula para chegar, então, à região do cérebro. Qual que é a proteção dela? Lembrando que a gente sempre tem que falar sobre isso. Ela é protegida pela coluna vertebral. Então, a nossa coluna protege a nossa medula espinhal, até porque a gente tem que ter mobilidade, tem que ter algumas ações. Permitindo através do forame magno, eu acho que foi a aula 1, se não me engano, que a gente mostrou. Então, quem não assistiu, vai dar uma olhada na aula 1 para entender, né? Então, aqui ver a aula 1, colocamos aqui para ajudar você. E ela fica entre L1 e L2, quer dizer isso? Quer dizer que a lombar 1 e lombar 2 até a passagem da cavidade craniana. Então, a gente tem localizações para que ela, se vocês lembrarem da aula passada, a gente mostrou exatamente os nervos e lá também tinha as regiões da coluna vertebral, onde fica a medula espinhal. Vamos limpar aqui. O que nós temos? Para que tudo isso aconteça, nós temos, então, a medula espinhal envolvida pelas meninges. Então, nós temos meninges, que são a dura mater, a pia mater, a aracnoide, dura mater mais externa, depois a pia mater, aliás, dura mater, a pia mater e a aracnoide. A gente vai mostrar em algumas, acho que na aula 5, a gente vai mostrar os meninges, mas não é o nosso foco nesse curso, né? Mas para quem puder também tem as referências no final da aula, pode também se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre a parte das meninges. A gente tem da medula espinhal a região inferior, nós temos o quê? Um cone medular que que vai se encontrar, então, com a cauda equina. A cauda equina é onde termina, então, a medula espinhal, que é muito próxima à região sacra, que é na região sacra. Nós temos duas dilatações, que são elas. Nós temos a intumescência, né, que fazem a conexão com as grossas raízes nervosas que vão formar o plexo braquial e o lombo sacral. O que quer dizer isso? O plexo braquial é o plexo que está nessa região dos membros superiores, né? Então, aqui, ó, membros superiores está relacionado ao plexo braquial. Tudo que for da parte de cima dessa parte, então a gente movimenta o braço, estica o braço, é relacionado ao plexo braquial. E nós temos a parte lombo sacral, que é a parte do sacro, então, da parte do cóccix, para vocês poderem entender. Então, a gente vai ter uma imagem daqui a pouco, que faz inervação do quê? Dos membros inferiores, ou seja, das nossas pernas. Então, o nosso corpo, se vocês lembrarem bem, lá na primeira aula a gente falava cabeça, tronco e membros. Então, aqui a medula espinhal também faz essa divisão, até para poder ter uma conexão e ter uma interligação melhor. Então, falávamos há pouco, né, da medula espinhal. Aqui está ela para vocês entenderem. Então, nós temos o quê? A intumescência cervical, que pega, então, a região do pescoço, pega exatamente essa parte aqui, ó, tanto de um lado quanto de outro, né? Depois tem uma intumescência lombar, que é já mais para baixo, aqui na região lombar mesmo, né? Mais aqui nessa parte, que é a região lombar. E depois nós temos a cauda equina, que aqui ela termina praticamente na região sacra, que ela pega exatamente essa parte aqui, ó. É uma cauda, ela tem terminações, ela tem prolongamentos, né? Ela é como se fosse o cabelo mesmo, né? Para finalizar. Então, ela tem terminações para que ela se conecte, então, à região sacra. Lembrando sempre que a medula espinhal,
ela pega toda a região, né, da coluna vertebral, mas ela tem ação no nosso corpo inteiro. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque aqui é muito comum a pessoa ter uma lesão, então, na medula espinhal. Conforme a lesão, ela vai ter uma paraplegia ou uma tetraplegia, quer dizer isso. Ou ela vai danificar alguns membros, ou ela vai danificar os membros superiores e inferiores, e, inclusive, conforme a parte, se ela pegar na região aqui, na região torácica, ela pode danificar até umas funções, por exemplo, de respiração. Então, as lesões que acontecem na própria medula, né, na medula espinhal, elas têm interferência no corpo inteiro, em relação ao movimento e em relação à função, inclusive às vezes de movimentação do braço ou movimentação da perna também. E para falar, então, da medula espinhal, como sempre, nós mostramos a parte externa, depois a parte interna. O que nós temos aqui? Nós temos substância cinzenta e substância branca. Então, a substância cinzenta, né, que nós vamos ver depois nas outras aulas, nós temos também na região do cérebro, mas aqui nós estamos falando da medula. Então, temos na medula substância cinzenta e substância branca, e temos no cérebro substância branca e substância cinzenta. Só que eles têm diferença. A substância cinzenta da medula, ela é na parte central, ou seja, no centro, contendo células nervosas, né, que são os corpos. E nós temos 3 colunas, então. Nós temos o corno posterior, o corno anterior e os cornos laterais. Cada parte da substância cinzenta, ela tem uma função. Então, nós temos o quê? O corno posterior são responsáveis pela transmissão da dor e sensação térmica. Se vocês olharem aqui, a medula espinhal, ela também tem ligação com nossos órgãos sentidos. Então, por exemplo, aqui a gente tem ligação, a medula espinhal tem ligação com uma região no cérebro chamada hipotálamo, que a gente vai falar depois lá para frente, que é onde controla, então, a parte de sensação térmica, ou seja, a sensação de calor e de frio. Então, o nosso cérebro também, então, além da medula, tem conexão com o nosso cérebro. O corno anterior ele tem fibras motoras que suprem os músculos, ou seja, a gente tem a parte da musculação, né, da musculatura, aliás, né, mas não só a musculatura dos membros, mas também da parte torácica e da parte abdominal. E os cornos laterais, né, o sistema nervoso autônomo. A substância branca, ela também está presente na medula espinhal. Ela tem fibras nervosas, que falávamos há pouco, então, né, os chamados axônios, que vêm dos neurônios, se eles lembrarem bem, né, que é aquele prolongamento, que estão ao longo da periferia da medula espinhal. Então, lembrando que cada parte tem uma função. Vou mostrar para vocês uma imagem, então. É bastante complexa essa parte, então, se você tiver que parar a aula, voltar, para você poder entender. Então, o que nós temos aqui? Falávamos, então, a parte da substância cinzenta, aqui, ó, né? Mostrando para vocês aqui um exemplo, mas em todas, né? Em todas as imagens tem aqui. Então, essa aqui é a torácica 8, essa aqui é a região cervical, só pegando a região cervical, né? A região lombar, né? Lembrando que nós falamos lá na primeira aula, né? Que elas têm diferença em relação a tamanho, né? Até porque é a região, e também em relação à localização que elas ficam, né? Porque a lombar, ela é mais alargada para ela poder pegar também a região dos membros inferiores também, né? Então, vimos aqui a substância cinzenta. A substância branca, ela é aqui... Opa! Deixa eu apagar aqui. A substância branca, ela está aqui, ó, né, ao redor, né? Como eu mostrava aqui para vocês, ó, a substância branca está nessa parte, né? E aqui a gente também tem, acho que tem uma outra imagem que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a gente tem aqui, ó, o corno posterior, que eu mostrei para vocês lá, que é essa parte aqui, ó. Nós temos o corno anterior, que é essa parte aqui, né? E temos também, eu acho que está por aqui, o corno lateral, ó, que mostrávamos também. Então, o posterior está mais para cima, né? O anterior mais para baixo e o lateral, como sempre, na lateral. Então, lembrando que a substância branca, a substância cinzenta que estamos mostrando aqui, é da medula espinhal. Bom, uma outra imagem mais próxima, né, da nossa realidade, para vocês poderem entender. Então, a substância cinzenta tem presença de corpos celulares, tem neurônios, né? Então, a substância cinzenta está aqui, ó, mostrando para vocês, né? Que ela está mais no centro.
bem essa parte aqui, né? Substância cinzenta. E a substância branca, eu estou apontando aqui para vocês, né? Nessa imagem não está tão branca, e às vezes não é tão branca também, ela é um pouco mais, a gente fala branca, mas ela é um pouco mais amarelada, né? Ela é formada por axônios, são fibras nervosas, a bainha de mielina, né, que dá a coloração branca, tá? Então, nós temos substância cinzenta no centro, aqui, e substância branca nas laterais, tá? Aqui, lembrando um pouquinho, aproveitando a imagem, né, nós temos, então, a raiz motora, nós temos o nervo aqui raquidiano, né, que é um nervo que vai fazer também a transmissão. E se vocês lembrarem, na aula anterior, falávamos dos neurônios motores e neurônios sensitivos. E temos uma raiz sensitiva aqui, né, que é uma raiz também que vai conectar, então, para levar também a informação. Essa foi a aula 4, né? Lembrando que você pode revisar a aula e não deixe também de fazer as atividades complementares, ver as atividades que a gente vai colocar para você fazer e também para você poder pegar o material de apoio que a gente pode te ajudar para você poder entender e também se aprofundar mais. Quanto mais você estudar, mais interesse você vai ter. E aqui estão nossas referências.